Pronto, agora estou ao vivo. Voltei. Voltei, mas não tá aparecendo ninguém aqui. Voltei. Voltei. Gente, voltamos. Tudo bem por aí? Olá, Kézia voltou. Oi, Ké. Agora sim? Oi! Beleza? Perfeito? Yes! Então vamos. Yes! Que Então bom, agora tá vamos lá, funcionando. vamos lá. Irmã, Vamos lá, vai primeiro, funcionar. que alegria poder estar aqui contigo hoje. Não é novidade, Amém. mas amo demais seu coração, amo todas as Amém, minhas amém. irmãs, né? Todas as Amém. borboletas, minhas irmãs amadas, minhas amigas. E é muito Amém. lindo a gente ver como Deus é bom, como Deus é fiel, né? Ver como Deus tem levado cada uma única, cada uma especial, levantando voo no Amém. destino, no propósito que Deus tem. E o Amém. mais incrível de tudo é a gente Amém. poder uma dar o suporte para a outra, uma tá junto com a Sim. outra, cada Amém. uma naquilo que é único, aquilo que cada uma carrega. E é uma alegria estar aqui. Obrigada, Dani, e a todas as borboletas pelo convite. Amém. E eu estou muito Amém. empolgada para Muito ver tudo bom. aquilo que Deus vai fazer nessa noite com Amém. todo Eu mundo. também tô. Eu também tô. Eu tô É sentindo aqui um calor. muito Tô sentindo que gostoso. hoje vai ser muito bom. Vai. Então, Ken, olha só, o que eu ia começar falando com você é que esse assunto de sonhos, ele não é muito falado nas igrejas, normalmente, né? Mas eu vejo isso porque, para mim, eu já sonhava muito, né? Não sei como que é a tua vida de sonhos, mas eu sempre sonhei muito. E alguma coisa eu até entendia, mas a maioria descartava. Só que Uhum. quando eu comecei realmente a ter uma ativação no ouvir a Deus maior, que eu senti realmente assim aquela coisa do rádio sintonizando na estação, eu comecei a perceber que os sonhos mudou totalmente. Eu comecei a sonhar muito mais. E comecei a perceber que os meus sonhos não estavam muito comuns, que eram sonhos assim muito fortes, assim, e com coisas assim que eu falava, nossa, não é possível isso. E aquilo começou a me instigar, eu queria entender o que que era. O que que é isso? O que que Deus está falando através disso, né? E aí comecei a estudar. Só que eu não achei muita coisa por aqui. Então eu fui buscar outras coisas. E nisso, ano passado, acabou virando um manual de sonhos, que eu falei, não, eu preciso também compartilhar tudo isso, porque é muito bom. Uhum. E então isso é como se fosse um bebê para mim, sabe? É algo muito, eu tenho muito carinho por tudo isso. E, e eu quero tratar isso também com muito carinho, sabe? Ter um cuidado de não banalizar esse assunto, mas trazer realmente como algo assim que vem do coração de Jesus, Sim. sabe? Então, mas eu acho que a gente está num momento que a gente realmente precisa começar a falar mais sobre isso. Eu vejo que agora que realmente está acontecendo essa ativação profética nas nossas casas, porque nós estamos ouvindo o que ele está falando o tempo inteiro. Eu não sei você, mas eu estou sentindo assim que a atmosfera está cheia, Tá tudo borbulhando, tá tudo está borbulhando. borbulhando muito. E Uhum. eu acredito assim que agora é um tempo em que a gente vai começar a falar mais sobre isso, porque Deus está falando muito com muita gente sobre através de sonhos, né? Então eu queria perguntar para você como que está sendo essa fase para você, se você tem sonhado mais, como que é Como isso que aí? é? Manda Então, ver, me conta tudo. é incrível, né, a gente falar sobre sonhos, porque Deus, ele fala de vários modos. Deus tem muitas linguagens, né, de como ele fala. Sim, A gente limita Deus, né? Eu percebo como a sim, gente muitas vezes tem uma expectativa de como a gente quer escutar a voz dele, a gente tem uma expectativa uhum, de
como que ele vai estar falando, trabalhando, agindo na nossa vida. E, na verdade, é muito além daquilo da nossa Muito caixinha. mais. Muito além. E sonhos é uma linguagem de Deus, né? Tão interessante porque é no momento do sono, né, que a gente vai naquela fase REM, que tudo abaixa, que você descansa, você para. E eu acredito que Entrega. é um momento, né, em que a nossa mente ela fica off e o nosso espírito fica aguçado. Né? Então, eu realmente acredito que, às vezes, o jeito que Deus tem para falar com a gente, aguçar a gente, despertar a gente, é no momento que a gente não está racionalizando, mas é no momento que a gente está no nada, tá parada, tá no relax. E tudo vem à tona, né? E falando, né, como você falando agora sobre esse momento que a gente está vivenciando agora, eu acredito, Dani, que tudo está vindo à tona. Realmente a gente percebe que antes as pessoas estavam num ativismo tão grande e agora parou. E nesse momento de parada é aquele momento que levanta aquela poeira. Né? Eu tenho visto muitos casais, né, que alguns casais agora que estão tendo tempo até para ter um relacionamento de intimidade, porque às vezes corria tanto e não tinha. É louco. E alguns que têm um lado positivo, né, que a gente vê, nossa, uma oportunidade de conexão, uma oportunidade para um olhar na cara do outro e ver, você existe, deixa eu ver você, né? Não tem outra opção além de, né, tem que estar junto, né, ali toda hora, por dia. Mas é interessante porque, às vezes, não só aquilo que é disfuncional, mas aquilo que é funcional, mas aquilo que é disfuncional também está vindo à tona. E é interessante porque muitas pessoas elas estão sonhando mais na quarentena. Porque muito mais. Muito mais. Literalmente, eu vejo como está borbulhando tudo. Então, as pessoas... desculpa, eu não, vou falar mas sabe assim, desculpa a palavra, mas sabe... Cocô de cavalo, quando tá com a merda parada e aí ninguém mexe, não fede. Mas quando mexe, tudo se levanta. Eu vejo isso acontecendo. As emoções estão vindo à tona, tudo tá vindo à tona. E você sabe que assim, olha, aconteceu algo muito engraçado. Era para acontecer o curso de sonhos agora, exatamente agora em abril. E a gente teve que cancelar, todo mundo teve que cancelar tudo. Né? E assim que começou isso, e eu comecei a digerir, assim, falar, Deus, agora o calendário não é mais meu, o calendário é seu. Eu não sei mais o que vai ser. Eu comecei a realmente entrar nessa estação, nesse tempo, e comecei a sonhar muito mais do que o meu normal. E eu falei, puxa vida... E eu começava a conversar com algumas pessoas, e elas falavam, eu também tô sonhando muito mais, eu tô sonhando, tô indo dormir à tarde, tô sonhando. Então, assim, tava muito mais. E eu falei, então, eu acho que eu preciso começar a fazer alguns vídeos sobre sonhos. E ali que eu comecei, vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre aquilo. Daqui a pouco surgiu a ideia da gente fazer as lives. E isso só está acontecendo por conta disso. Porque todo mundo está sonhando muito mais. E eu acho que não é só, e eu vejo que não é só a questão dos profetas, né? Porque Deus geralmente fala primeiro com os profetas, ele está falando com todos, ele está derramando sobre toda a carne, está sendo muito, muito perceptível. Então, se você quer, receba, porque está muito intenso. E eu acredito, não sei você. Dani, que essa intensidade, né? Como Deus fala de várias maneiras, eu realmente acredito que Deus está chacoalhando a igreja. Para a igreja ser igreja de verdade, para a igreja conectar com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque agora não está mais, é o meu pastor aqui do meu lado, o meu líder do meu lado, a minha igreja aqui, vou lá, fiz o ritual de né, no grupo caseiro, fiz um ritual de ir para o culto de domingo ou para os cultos da igreja. Agora, literalmente, é a sua responsabilidade, a tua vida com Deus. Né? E tá tão louco porque literalmente tirou o chão de todo mundo, tirou o tapete de todo mundo. Aquela igreja grande, maravilhosa, que tinha aquele templo assim, é todo mundo igual.
todo mundo virou Sim. igual. E eu realmente acredito que Deus, ele tá trazendo... Ei, eu quero que você tenha intimidade comigo. Eu quero que você tenha um relacionamento Eu e pessoal você. comigo. Eu e você. Sim. E aí, Deus Sim. tá acordando a igreja, gente. Porque eu vejo assim... É através de sonhos, é através de sentimento, porque a gente não pode negar a atmosfera toda, como é que ela tá nesse momento. E é as emoções que estão vindo à tona. Então, muitos momentos em sonhos, como eu falei antes, né? Agora que a gente para tudo, levanta a fumaça, levanta a poeira. E nesse momento é um momento incrível que a gente tem para realmente descobrir aquilo que está dentro do nosso coração. E uma das maneiras que eu acredito que vem à tona aquilo que está lá embaixo, que está no inconsciente, no sonho, ele vem muito à tona. Vem latente, vem gritando. Latente, totalmente, né? Então, às vezes, por que as pessoas estão sonhando demais? Porque, literalmente, as emoções estão vindo à tona e Deus está despertando a igreja, né? Então, é algo porque a gente é corpo, alma e espírito. Né? Então, tudo grita, tudo fala, o nosso corpo, nossa alma, emoções, Deus sacudindo. E eu acredito que Deus está falando muito com a igreja, sabe? Para despertar ela e a gente ter um relacionamento pessoal com Ele. Sim. E sabe o que eu vejo, Kézia? Que assim, o legal de sonhos, eu acho que isso é a grande pegada de sonhos. Porque às vezes as pessoas falam, mas por que? Eu até falei isso na última live, mas por que Deus não é mais claro no sonho, já que ele está falando, e não fala literalmente o que ele quer? Por que ele usa tanta simbologia? E eu falei justamente porque eu percebo que é um convite ao relacionamento. Ele te traz aquele sonho, e é como se ele estivesse falando, vamos pensar, vamos conversar sobre isso? Vamos ruminar isso aí, vamos digerir, vamos ficar uma semana inteira pensando? E às vezes aquela simbologia, ela aparece para você do nada. E você fala como se fosse um quebra-cabeça, você fala, puxa, isso aqui. E às vezes, não só os sonhos proféticos, e aquele sonho que carrega uma mensagem, mas aquele sonho que é de alma, que é isso que você falou, que é aquilo que está latente, que está subindo, borbulhando, ferveu, subiu. Aquilo que ferveu e subiu é uma informação importante. São todas informações. Por mais que não seja bom, por mais que seja um medo, por mais que seja uma insegurança minha, um trauma, qualquer coisa que tenha me incomodado e que eu acabo deixando para lá, porque no meu dia a dia ninguém sabe, mas no sonho aquilo ali é como se fosse um portal aberto, onde fica tudo muito nítido. Então, o que eu tenho falado? É sonho de alma? É algo que está dentro de você? Até é um sonho ruim? Pega isso. Pega essa informação. Leva para o Espírito Santo, leva para o teu pai e começa a trabalhar isso com ele. Porque eu acho que o sonho, ele te dá dicas. Ei, Kézia, você é minha psicóloga, eu acho que a gente vai ter que começar a conversar sobre medo de traição, por exemplo. Porque eu não sei por que isso está vindo à tona. Aí a pessoa fala, eu não sei. É tão interessante, não sabe. Na psicologia... Eu acho que é melhor... Né? É tão interessante porque eu sou, assim, fascinada em a gente entender a alma humana, a questão neurológica, né? Como biologicamente a gente funciona. E a gente é um ser, né? Tem alma, emoção, tem corpo, tem toda uma questão hormônio, toda uma questão neuroquímica acontecendo, mas também a gente é um ser espiritual. E uma coisa está conectada com a outra. Né? Então tem muita gente que diz assim, eu tive um sonho que foi ruim, mas foi aquela pizza que eu comi. Pode ser aquela pizza, mas eu realmente concordo que se veio o que veio, não é por um acaso que está vindo o que está vindo. Né? A pizza pode ter ativado, né? Mas o conteúdo que veio não é por um acaso que aquele conteúdo veio. Né? É tão interessante porque hoje, né, eu tenho... as minhas sessões têm sido muito mais SOS do que a psicoterapia, né? Depois que eu entrei no mundo SOS, é muito mais SOS que psicoterapia. E muitas pessoas, às vezes, elas trazem revelação dentro do SOSO de que Deus já estava falando com ela e a mesma coisa Deus testifica dentro da sessão. E muitas vezes, dentro de sessão de psicoterapia, as pessoas sonhando, a gente estava trabalhando alguma coisa, elas sonhavam e dá um clique para ela destravar.
e pontuar aquela situação no qual ela estava vivenciando e conseguiu destravar para andar para um próximo nível na vida, romper. Então, os sonhos, sim, eles trazem mensagem, eles trazem muita coisa à tona. E é interessante porque muito precioso. Eu ia te perguntar isso, você falou aquilo que já estava no meu roteiro aqui. Você está falando, continua, porque você está exatamente naquilo que eu queria te perguntar. Que era sobre os... Para quem não sabe, gente, o SOSO, ele significa curado, salvo e liberto, né? É o combo perfeito. E quando a Kézia fala das sessões de SOSO, é aquele momento em que onde ela faz ali aquele... Como que eu posso dizer, Kézia, da melhor forma? Um tratamento? Não. Uma sessão, um atendimento. Né? É um atendimento, né? Uma sessão. E eu ia perguntar para você exatamente isso. A relação entre ali, aquele momento em que você começa a trazer à tona memórias, onde você começa a conectar a pessoa com o Espírito Santo, com o Pai, com Jesus, mas que ela começa a ter uma conexão com Deus. O que isso se relaciona com os sonhos? E você trouxe exatamente isso. E deixa eu te dar um outro exemplo. Pegar informações. É tão interessante porque as pessoas, às vezes, quando elas vêm para uma sessão de SOSO, né, muitas delas, às vezes, elas já tiveram sonhos e Deus lembra elas. Porque tem sonho que eu acredito, assim, que é uma informação que Deus dá, né? Tipo, tudo pode ser, né? Mas, às vezes, Deus dá uma informação para a pessoa e, às vezes, é como assim, nossa, eu tive um sonho ruim, isso não é de Deus. Às vezes pode ser de Deus. Porque aquele sonho ruim, às vezes, Deus está dando para a pessoa para ela ver. Se você tomar essa decisão, esse é o sentimento que você vai sentir. Isso! Você vai sentir. E é interessante porque daí a pessoa vem para a sessão e diz... É exatamente isso que eu preciso. Eu preciso ter limite aqui. E Deus vai dando informação para ela de como ela relacionar e como ela ter. E de ter boas escolhas, né? E um outro exemplo, que isso, né, de pessoas antes de sessão. E é interessante que às vezes a pessoa faz uma sessão de SOSO e aí depois ela vem sonhar. Eu já tive muitas sessões de SOSO de pessoas que, até um pouco polêmico que eu vou estar falando agora, mas de pessoas que elas no processo de luto, né, de um processo que alguém faleceu, um ente querido, um pai, uma mãe, e dentro da sessão, ela processa aquele luto, ela vê o que Jesus quer falar sobre aquilo, ela tem uma experiência com Deus, né? E à noite, essa pessoa vem a sonhar com a pessoa que faleceu. E dentro do sonho, é como se ela encontrasse a pessoa, né? Ela fechasse aquele ciclo que está entreaberto na vida dela, de dor, de presa no luto, de presa, né, em algo, né, no momento do luto. E ela consegue ver Jesus, e ela acorda no outro dia, pronto, curei. É como se ela tivesse pranteado e ela tivesse solucionado aquilo que estava entreaberto dentro do coração dela. E acontece... Você começou a falar... Amém. E você começou a falar, eu vou contar uma coisa assim que aconteceu comigo. Porque você começou a falar, eu falei, meu Deus... Já aconteceu comigo, porque assim, eu acho às vezes, assim, pelo menos eu acho que ou eu sou diferente, mas eu tô sempre passando por um processo de cura na minha vida. Assim, sempre tem uma coisa nova que Deus está querendo curar, quer fazer, mas assim, aquelas que foram assim, aqueles processos mais... Esse aqui é cirúrgico, esse você vai ter que realmente ser mexida, mas a gente entra para acontecer mesmo. É muito engraçado você ter falado isso, porque acontecia durante o dia, ali o processo da libertação. À noite, eu sonhava, por exemplo, vou dar só um exemplo, porque eu não me lembro exatamente o que era, mas, por exemplo, é uma situação com a mãe. Sim. Tá? E ali na libertação, aquilo, uau, veio à tona, eu vi que Deus trouxe, curou, tal. Mas daí, à noite, o sonho é como se ele fosse, assim, uma chancela de Deus, um carimbo, porque daí eu vivi no sonho o desfecho. Tipo, eu não tive tempo de viver a cura. Mas ali no sonho, daí parece que a coisa aconteceu, assim.
tipo, tá consumado, tá pronto. Agora você tá pronta para viver no dia seguinte, porque o sonho veio assim e trouxe assim aquele interno, dentro tá curado. Então no sonho você já começa a refletir a tua cura que tá aqui dentro. Então isso que eu acho lindo dos sonhos. Você começa a ser curada, os teus sonhos começam a mudar. Você começa a andar com Jesus. Isso eu falo para todo mundo que tá aí. Você vai começar a ter sonhos diferentes. Você começa a se alimentar com a palavra de Deus, você vai começar a sonhar diferente. Eu vejo assim que como Deus traz direção através dos sonhos, né? Como Ele tem mostrado assim para cada um de nós nesse tempo de, eu ia contar para você que na verdade é um home calling, né? É um chamado para dentro de casa. E isso também foi um sonho de uma pastora maravilhosa lá de Dallas. E ela teve um sonho em que Jesus falava assim para ela: eu não estou chamando isso de coronavírus. Ela falava assim: é mesmo? Ele falou: não, eu chamo isso de home calling. Eu chamo isso de vem para casa. De chamado para dentro do lar. É poderoso isso. Então, eu vejo que nesse tempo de sonhos, é isso que está acontecendo. A gente está se alimentando, pelo menos a gente está buscando se alimentar direto da fonte. E é como você falou no começo, que agora a gente não tem muito intermediário. Né? A gente tem as lives, muitas. A gente está buscando agora de vários lugares, porque agora a gente tem mais um leque mais aberto. Hoje eu estou ouvindo lá o pastor que está nos Estados Unidos, amanhã eu estou vendo um outro pastor que eu acompanho que fica lá em Israel, e tem mais uma amiga que está lá em Londres, e daqui a pouco eu estou aqui com Florianópolis, e a coisa está mais... Então, e ao mesmo tempo a gente está recebendo direto dele, sem intermediários. Isso eu acho maravilhoso. Porque agora é um momento que a realidade está vindo à tona. A realidade de você saber aquilo que está dentro do teu coração, porque antes era o quê? Tinha alguma coisa, vai para o trabalho, vai para isso. Tinha muitas fugas, né? E querendo ou não, o ativismo hoje, né? Não só no Brasil, mas no planeta, o ativismo é uma maneira de fuga. Né? Então, às vezes a pessoa que trabalha muito, a pessoa que às vezes não consegue ter um relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, e enfim, precisa de um tempo. Ok, tudo bem, às vezes, principalmente para os introvertidos, né? Nossa, que maravilha que tá sendo, né? Precisa de um tempo, mas é interessante porque realmente está vindo à tona. E dentro dos sonhos, realmente, muitas coisas elas vêm à tona. Né? Então, por isso que não é só em sonho, mas tudo está vindo à tona. E no sonho isso vai aguçar. Só vai aguçar muito mais, vai potencializar. Né? Porque e realmente é uma coisa de revelar aquilo que está dentro do coração. Eu realmente, Dani, eu acredito que um grande avivamento vai para acontecer, sabe? A gente tendo muitas experiências assim de... Acho que já está acontecendo. Nós estamos, digamos, indo pegar a marola. Não sei porquê, olha que engraçado, me veio surf agora, né? Sabe quando você está vendo que a onda está chegando e você começa a ir, tá indo de encontro. Surfarem. Porque as pessoas não têm como surfar uma onda do avivamento se elas não conseguirem pegar uma prancha, não saber remar, não saber subir, não saber se levantar. Ela não tem como surfar. Né? E eu realmente acredito que a integridade, limpar o nosso coração, é um dos modos que Deus está fazendo agora, limpando, curando, para que a gente tenha capacidade de subir na prancha e permanecer em cima dela. Né? Então, os sonhos realmente é o momento onde aquilo que está embaixo vem para cima. Então, eu acredito que a gente precisa prestar atenção, porque ou é Deus falando ou é a tua alma gritando, mas de qualquer maneira, alguma coisa está acontecendo e são sinais. Observe os sinais. Observe os sinais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu quero te aproveitar, porque muita gente me pergunta isso. E é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser muito importante a gente saber isso. Porque às vezes a gente tem alguma porta aberta, né? Nós somos corpo, alma e espírito, como você falou, e às vezes acontecem algumas intervenções malignas, às vezes é um sonho de batalha espiritual, às vezes é algo que está ali dentro também, e a gente não sabe. E isso acontece. Normalmente, assim,
qual que é a tua direção, assim, o que que você realmente, normalmente você fala a respeito disso? O que que você sugere quando alguém chega para você e fala, amiga, eu tive um sonho tão ruim, aconteceu isso e aquilo, acordei com o coração batendo forte, aquilo era muito real e eu sentia alguma coisa, assim. Normalmente, eu quero que a pessoa olhe para um foco positivo. Tipo, Deus está curando, Deus está fazendo. Ele está te mostrando algo que está acontecendo na atmosfera. Ele está deixando você sensível. Então, tente olhar por esse foco para que você possa buscar as suas armas e lute contra isso. Não deixa isso continuar. E você que tem toda essa bagagem, esse conhecimento, tanto da psicologia como do SOSO e de toda a tua vida também, né? Não é só isso, é de toda a tua vida, que você já conhece, já vive com isso desde pequena. Como que a gente lida com isso? A gente é cristão e a gente, de repente, tem um sonho assim que você fala, oi, esse cara não foi convidado para estar aí no meu sonho, como assim? Eu acho que isso vai ser bem legal para hoje, sabe? Então, eu realmente, né, eu volto naquele, observe os sinais, né, porque tudo é um sinal, tudo está sinalizando alguma coisa, né? Porque se a gente vai dizer, é uma batalha espiritual, ok, então eu posso olhar o que isso quer dizer, né? Eu perceber qual é o sentimento que vem, qual é a estação de vida que eu estou vivendo agora, né? Porque dessa questão de interpretação, né? Tem pessoas que interpretam. Meu marido ama interpretar sonho. Meus amigos me mandando mensagem que pede para ele interpretar, tá bom, né? Mas tem muito a ver o que eu estou vivenciando no momento, né? O que está transbordando? Por que isso está vindo? Será que é uma questão espiritual? E se não é espiritual, porque muitas vezes, né, dentro de sonhos, pesadelos e tantas coisas, muitos medos, às vezes, eles vêm à tona. Né? Às vezes a gente diz, nossa, eu estou sonhando que eu não tinha dente. Né? Estou sonhando que eu estava nu diante de um lugar. Qual era o sentimento? Eu tinha vergonha. Então, às vezes, são sinais que às vezes não é interpretar numa questão assim, no literal. Mas que sentimento vem, né? Que coisas que estão vindo à tona, porque... E como eu falei antes, não é todo o sonho que às vezes parece ruim, que às vezes é do diabo. Né? Às vezes pode ser coisas que Deus literalmente está mostrando. E para que você evite para que esse sentimento seja evitado na tua vida, algumas sinais que você precisa perceber. E se é uma guerra espiritual, até eu me recordei de um livro agora, do Chris Vallotton, Batalha Espiritual. Ele fala assim de muitas experiências que ele teve. E durante o sonho... Ele passou por isso. Muito! Ele totalmente perseguido. Tudo, ele tinha, né? E é tão interessante porque eu recordei que uma vez teve uma fase na minha vida que eu só tava tendo muito pesadelo. E foi numa época que eu tava no meu segundo ano. E eu lembro que era sonho ruim, sonho ruim, sonho ruim. Eu digo, mas meu Deus, que é isso? E foi uma época que Deus estava trabalhando, né? Depois do primeiro ano, mas no segundo, Deus ainda estava trabalhando coisa na minha vida. E eu fui conversar com, né? Eu tinha a minha líder na época e ela falou, Kézia, é na hora do sono. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Daí eu falei, né? Kézia, é na hora do sono, é na hora que você descansa, que muitas vezes o inimigo, ele tenta vir tirar o nosso descanso. Porque é o momento que você está toda na armadura, né? Em nome de Jesus, atenta durante o dia, mas na hora do sono você larga as armaduras. Relaxou, você descansou. Então, muitas vezes é a hora que o inimigo ele tenta tirar o teu descanso, porque o sono é tão importante pra gente viver pro próximo dia, pra gente ter energia. E o inimigo ele vem pra quê? Roubar, matar e destruir. Então, nessa hora, eu disse assim, gente, eu não vou permitir que nada venha tirar a minha paz. E eu lembro que eu orava antes de dormir, eu dizia, em nome de Jesus, eu cubro esse lugar, eu me coloco dentro da bolha dele, né, na bolha de Deus, eu cubro esse lugar, eu abençoo os meus sonhos. E comecei, né, de abençoar o meu momento antes de dormir. Gente, aquilo cessou na minha vida. Mas nessa situação eu pude perceber que era algo que era o inimigo tirando o meu descanso. Porque no próximo dia eu tinha aula, tinha que prestar atenção, tudo em inglês. Então era algo tirando a minha paz. Então eu acho que a gente não pode colocar numa caixinha,
Então, por isso eu E preciso dizer que tudo é perceber. uma guerra espiritual ali. É uma Nem batalha o tudo tempo é. todo. Eu Porque tinha pode então um ser, mas é pai. contra nós, né? Por isso que é importante a gente perceber o que está vindo dentro do nosso coração. Vou pegar uma folha aqui, eu vou fazer um exemplo que eu gosto muito. Ai, gente, eu sou visual, né? Aqueles que são visual, Vamos vem lá. comigo, porque Amém. assim, né? Como se fosse, né? Todo o nosso inconsciente, toda a nossa vida é como se fosse um iceberg. Isso aqui é um iceberg, tá? E a Eu tô parte... vendo outras coisas, mas tá, gente, já isso consigo é um entender. iceberg. E Bom, essa ponta, né, do iceberg é a parte consciente, né? tá. Onde a gente pode perceber, onde a gente vê, onde a gente sabe, onde a gente, né? É consciente na nossa vida. Uhum. E essa parte aqui, onde a maré sobe, a maré desce, é a parte subconsciente. Às vezes eu lembro, às vezes não lembro. Sim, Mas a maior entendi. parte do iceberg, ela é inconsciente. Né? Isso aqui é a estrutura como se Entendi. fosse a estrutura do nosso psicológico, do nosso psique. Quando a gente sonha, tudo que está aqui pode vir para cima. Entendi. Então, É o que a todos gente os nossos... falou, né? Ferveu, subiu. então, literalmente, por isso que é importante eu poder sondar o meu coração, né? Às vezes, quando eu muito sonho, eu às vezes não escrevo, mas como eu tenho muita coisa acontecendo, eu gravo. Porque daí eu posso voltar a Uhum. escutar e pensar, porque eu acordo e tá Ótimo. borbulhando. Então, Ótimo. papai tinha isso, tinha aquilo, o que que eu Aham. senti, que sentimentos veio, Isso, porque tudo isso me isso. dá sinais. Então, eu acredito que a gente pode observar os Isso. sinais. Né? Não é uma Sim, caixinha que a gente coloca, né? Mas sim. Eu sondar o achei nosso muito bom coração. isso. Eu achei muito bom isso que você falou, porque primeiro que uma das dicas que eu sempre dou é o seguinte: tente acordar de manhã e ter ali teu caderninho e anotar. Se você não pode anotar, vocês podem fazer isso que a Kézia falou, tenta gravar. Quando eu posso, meu marido está em casa, ele é o primeiro que eu pego e eu conto. Uhum. Porque só o fato de eu contar é como se eu estivesse tirando aqui daquilo que foi memória de sonho, e eu começo a trazer para o natural. Então aquilo começa a criar, né? Aquilo começa a existir. Eu Uhum. trago a existência daquilo que eu sonhei. E às vezes Processa. eu até fico assim, isso, começo a processar. E às vezes, isso também na própria interpretação, que a gente também falou aqui numa live, acho que foi na primeira live, que quando você às vezes compartilha com uma pessoa, lógico que você tem que saber com quem você compartilha, mas quando você compartilha um detalhe, a pessoa vê com outra perspectiva, com outro filtro e te dá uma dica. Então, Uhum. assim, quando esse processo de você anotar, escreve no teu caderno, depois volta lá um mês depois, dá uma olhadinha, tudo isso ele vai, eu não sei, mas eu acho que daí já é algo bem espiritual, mas eu acho que ele vai trazendo à tona aquilo Traz. que é a revelação. Porque mesmo que seja da nossa alma gritando, Deus, a gente é que tudo muito grudadinho, corpo, alma e espírito, né? Uma coisa reflete na outra. Tudo reflete. Sim. Deus usa isso para mostrar aquilo que está dentro da gente e a gente pode dizer, ok, eu tô vendo esse sentimento aqui e eu posso ir diante de Jesus e dizer, ok, Jesus, eu tô sentindo isso, isso, isso. Deus Pai, o que o Senhor quer falar com isso? Espírito Santo, o que o Senhor quer... Que sinais que o Senhor quer me dar sobre isso? Porque eu acredito que se os sonhos é uma linguagem de Deus, se os sonhos é um momento onde tudo relaxa, eu posso me permitir vir à tona tudo. Se os sonhos é um momento que Deus está falando comigo, onde a minha razão está lá embaixo, mas tudo pode vir à tona, eu realmente acredito que é uma grande oportunidade que a gente tem de pegar tudo isso e dizer, ok, se tudo isso está vindo à tona, Deus Pai, o Senhor quer... Que informação que o Senhor quer me dizer sobre isso? Sim. E a gente parar. Ok, que informação o Senhor quer me dizer sobre isso? Pega esse conteúdo e joga para ele. Pega a bola e joga para ele. Isso a gente faz em Soso, né? Joga a bola para ele. Deus Pai, eu tô sonhando isso, eu senti isso, senti isso, senti isso. Que informação que o Senhor gostaria de me dar sobre esse sonho? Que informação que o Senhor gostaria de me dar sobre esse sentimento? E através disso é como uma linha, uma coisa vai puxando outra. Porque as coisas que estão aqui dentro, gente,
do inconsciente, isso aqui que eu acredito que Deus ele quer trazer à tona para ele nos curar. Porque o que está no inconsciente, por que Deus fala através de sonhos e os sonhos às vezes borbulham umas pereba? Se a pereba vem, é uma oportunidade para a gente ser curado. Não é para nossa destruição, amém, mas amém, é uma oportunidade para eu ser curado. Por quê? Porque ele está me mostrando tudo aquilo que me impede de ter uma conexão com ele. Né? Então, se é um sonho negativo, ok, Deus, o Senhor quer que eu faça... Que informação que o Senhor quer me dar sobre isso? O Senhor quer que eu ore sobre alguém? Né? Ah, mas eu sonhei com alguém. Ok, então é para eu orar por alguém? É para eu fazer o quê? É sobre mim, ok. Que sentimentos que o Senhor quer falar. Então, para uma pergunta-chave que às vezes, ok, que Deus, Pai, que informação que o Senhor quer me dar sobre isso, né? Tá. Então, se é sobre alguém, ele vai me dar a informação que eu devo fazer. E se é sobre mim, ele vai dar a informação sobre o que ele quer revelar. Então, isso que é incrível, porque tudo tem um propósito, gente. Deus não dá nossa em... Como é que é? Nossa em ponto sem nó, né? Isso aí, ele sempre o quê? Ele tá mostrando, ok, é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade para eu crescer, para eu melhorar, para eu ver se existem medos internos, porque muita coisa, né? Se tá vindo à tona, como diz, se dói porque tá vivo, né? Se tem o cheiro, tem a fumaça, tem o fogo. Eu acabei de ver aqui uma coisa muito interessante aqui, ó. Eu não sei quem que é Demilhomem Luz. Falou assim, ó, quando a palavra fala pra gente entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, você entende algo específico sobre o nosso quarto, local de descanso e de sonhos? Total, eu entendo isso. Eu acho que, porque senão Deus poderia falar assim, ah, vai num lugar assim, onde você fique sozinho, ou vai lá na floresta, vai na praia, vai num lugar de descanso, onde você fique sozinho. Não, mas é no seu quarto, é no seu secreto. Eu tenho a impressão que tem muito a ver isso. E olha eu acho só. Que quarto, intimidade. Quarto, descanso. Porque é na cama que você tem intimidade, é à noite que você tem intimidade, né? Não significa, não, todo mundo tá livre, gente. Mas é à noite, é à noite, é na cama, é um lugar onde a gente tem oportunidade de ter intimidade com Deus. Sim. Sim. E eu quero só aproveitar, porque o tempo já está correndo. E eu queria só dar um exemplo, porque eu acho que quando a gente fala de sonhos, é muito legal dar exemplos práticos. E eu queria dar um exemplo. Essa semana, uma pessoa me mandou um sonho. Gente, quem me manda sonhos, eu tento responder todo mundo, tá? Às vezes passa um batido, mas eu tento e me dá um toque que eu volto e respondo. E aí, assim, eu recebi um sonho e a pessoa falava assim, tipo, como que eu posso achar que isso foi bom? Tipo, olha que sonho ruim. E de repente, do nada, e eu falei, e a gente sabe isso, né? Eu acho que Deus, ele é tão lindo que ele mantém algo bem humano dentro da gente, para a hora que vem uma revelação que é total dele, você ter um parâmetro e falar, isso não é meu, isso é teu mesmo. E veio algo assim que eu falei, opa, isso não sou eu. E eu falei assim, e aquilo, eu estava falando para a pessoa que eu estava ajudando ela a descobrir, interpretar o sonho. E eu tava falando pra mim mesma. Eu peguei e falei assim pra ela, você já parou pra analisar esse sonho de uma outra perspectiva? É um sonho ruim. Você já imaginou que Deus, ele tá te dando uma informação ali do serviço secreto do céu, ele sabe que isso pode acontecer lá na frente com você, que o inimigo vai querer te pegar sim nessa situação, e ele já tá te mostrando no sonho até como você vai reagir, para que antes você já comece a trabalhar isso com ele. A hora que isso acontecer, se isso acontecer, porque você também pode paralisar isso com a tua oração, você vai olhar para isso e falar, ei, Deus já me falou. Eu já tô ligada. Como assim? Eu já tô ligada. E tem a ver com as emoções, porque essa live é sobre emoções e tudo que tem a ver com tudo isso. Mas... puxa vida, eu sonho às vezes que com meu filho, que acontece alguma coisa ruim com meu filho. Será que se eu começar a perceber, Deus, você está me dando essa informação,
E pode ser que eu realmente tenha que passar por isso lá na frente. Mas você já está me dando as chaves e me avisando para que eu vá me preparando para na hora que chegar essa situação, ou uma doença, ou alguma coisa, que eu não estou preparada, mas que pode acontecer, porque a nossa vida vai acontecer sempre coisas que a gente não espera. Ele já está te preparando, dizendo, ei, se acontecer lá na frente, você já está, ó, eu já estou aqui, ó, já estou te treinando, já estou te ajudando, já estou te dando ferramentas, para que você possa lá na frente, porque eu creio que Deus, ele quer nos treinar o tempo todo. Enquanto estamos outra, aqui, né? Porque se Deus ele está trazendo uma informação, não é de graça, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente perguntar para Deus que informação que Ele quer me dar sobre isso, porque muitas vezes eu posso evitar que alguma coisa aconteça. E se aquilo vinha acontecer ou não vinha acontecer, de certa forma, o meu coração está preparado, porque Deus, gente, Ele não manda coisa ruim para a nossa vida. O caráter de Deus é bom e não tem como Deus mandar a calamidade. Coronavírus não é de Deus. É Deus que está mandando para julgar o mundo. Não, gente. Deus usa as perebas da vida para as coisas boas. Deus usou Judas, né? Deus usou Judas para o propósito de Jesus. Ou seja, até as coisas ruins, Deus usa para o nosso propósito, para o nosso bem. Né? Mas eu realmente acredito que se são sinais de Deus, são coisas que estão aflorando dentro do nosso coração, a gente pode mudar o nosso destino. E Deus, a nossa oração muda o coração de Deus. As cidades, elas eram para ser pegado fogo, ser tudo destruído por causa de uma oração. Deus disse, para tudo. Nós então eu acredito destino. Amém. Muito. Eu acredito que, né, aquelas que são mães, ore pelos seus filhos. Aí eu tive um sonho assim com meu filho. Vai e ora. Por quê? Porque se Deus está sinalizando coisas, Ele não sinalizaria coisas para nós simplesmente para ficar sinalizando desgraça também na nossa vida. Isso, mas eu acredito, porque Ele te ama. Né? Que são coisas que Deus diz e venha cá. Eu quero pegar essa situação, presta atenção. Alguma coisa no teu sistema precisa ser transformado. Porque se você continuar assim, esse vai ser o teu destino. Né? Eu já tive pessoas que sonharam e, meu Deus, Kézia, aconteceu tal situação e aconteceu isso. Eu digo, E essa pessoa estava se encaminhando justamente dentro de um destino que esse ia ser a consequência, mas ela teve como a consequência dentro do sonho dela. E aí eu digo, ok, agora então você já sabe qual é o sentimento, se você continuar nesse caminho, tu já sabe qual é o sentimento que tu vai ter e como que vai ser o teu destino. Então agora você tem uma escolha. Né? Então foi muito lindo, porque como se Deus estivesse mostrando, quer continuar nisso? Continua, mas deixa eu só te mostrar o gostinho de como que vai ser as consequências disso. Né? Então é muito interessante. E Ele mostra coisas maravilhosas também. Né? Ele mostra coisas maravilhosas. Ele também, eu vejo que Deus ele traz sinais, né? Ele primeiro, eu acredito também que às vezes começa aquela coisa dos sinais para você, né? Porque primeiramente eu creio que o sonho é mais para nós, mas depois ele amplia também. E eu posso sonhar com a Kézia e falar, Kézia, eu sonhei você em tal lugar e eu sonhei com isso, isso e aquilo. Pega essa informação e vamos orar. E de repente, quando acontece algo, você vai receber uma palavra, você fala, ei, mas a Dani já falou lá também sobre isso, então, mais uma informação. Então, eu acho lindo isso, que não só ele te dá sinais, mas ele dá sinais mesmo. Né? Ele dá direção, ele te mostra, ele quer construir junto com você. Né? Relacionamento. Isso é lindo, porque... E sabe uma coisa que é muito louca? É porque Deus é um Deus de mistério, né? Eu não sei, tem um versículo que fala, eu acho que é em Provérbios, gente. Ai, perdão, a gente pode achar e postar depois. Mas ele fala assim que que Deus, ele esconde as coisas e é interessante porque Deus Deus trabalha no mistério. E eu acho que isso é a aventura de a gente ser cristão. Porque não é assim, não, mas sabe aquela coisa assim de pai que vai com o bebê, né? Onde é que tá? Onde é que tá? Achou! Tipo assim, sabe? Eu acredito que Deus, como ele vem
olha aqui. E você, Deus, não tô conseguindo ver. Mas ele não Porque ele mantém a tua esconde. atenção, né, através disso. Ele Eu capta acredito você, que né? ele capta e ele faz ele não esconde coisas de nós, ele esconde para De nós, para a gente propósito. descobrir, né? Tem esse Achar junto versículo com de ele. Provérbios que fala sobre essa questão de é prazer do, né, Deus esconde, mas é prazer dos seus que Deus o revela. Então eu acredito que às vezes quando tudo está assim nebuloso, não estou entendendo nada do que eu sonhei, mas você sabe que alguma coisa está falando, porque aqui dentro de você não sabe o que significa, mas você sabe. Dentro de você, você sabe que existe algo ali que está sinalizando e está acontecendo. E eu literalmente acredito que isso, olha, mais uma vez, isso leva-nos à intimidade. Porque isso faz com que a gente busque. Então, muitas vezes, mais do que uma interpretação de um sonho, Única. é ter uma divina revelação. Porque Amém. tudo nos aponta para a gente conhecer quem ele é. Tudo nos aponta para a conexão. Tudo nos aponta para a gente ter intimidade com ele. Tudo. O propósito da nossa vida, se Deus fala com a gente em sonho, os mais diversos tipos. Eu acredito muito em anjo, né? Que também é outro tema. Não é muito falado. Né? Mas tudo isso nos leva, tem o propósito de nos levar a essa conexão, a uma intimidade e conhecer quem ele é. Né? Porque ele vai subir mostrar ou mergulhar, né? E a gente vai descobrindo ele. E aí, que nem o pai que brinca com o filho. Achou! E aí a gente se joga no colo dele, a gente brinca. A gente brincadeira cresce em maturidade. E a brincadeira, a ideia da brincadeira não é deixar o filho sem achar. A gente quer brincar junto, porque a maior alegria do pai, de quem tá brincando, é depois, junto, achar. Então, querida amiga, eu queria aqui agora aproveitar mais um restinho com você, para a gente tirar aqui algumas dúvidas. Eu vi que tem gente que falou bastante sobre dentes. Eu quero falar para vocês que uma das coisas que mais me motivou a estudar sonhos foi esse assunto de dentes. Porque, gente, se a gente começar... Desculpa, essa aqui, ó. Se a gente começar... Desculpa, aqui, ó. A Josi postou o versículo que eu estava falando. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobrir a glória dos reis. Esse é o versículo. Isso, amém. Obrigada, e sobre dentes, gente, assim, vocês sabem que se vocês começarem a procurar, se vocês derem umas passeadas pelos interior do Brasil, vocês vão ou conversar com a avó, com as tias. Gente, tem cada interpretação que interpreta... fiquei na nuvem agora de novo. Nuvem de glória. Voltei. Então, tem cada interpretação, gente. E assim, pra mim, falavam assim, dente é morte. Cuidado que sonho com dente é morte. E eu falava, por que dente é morte? Eu não conseguia entender, assim, a lógica. E assim, uma das coisas que daí quando eu descobri algo, assim, porque sonhos também tem isso. A gente fala, vamos fazer um curso, mas é um curso para te dar alguns caminhos. Porque tudo pode acontecer em sonhos, né? Ele pode simbolizar uma coisa para você, pode simbolizar outra para mim. Mas, enfim, quando eu descobri sobre dentes, eu descobri que os dentes, gente, isso eu passei semana passada porque eu tive um pequeno problema com o meu dente. E é muito ruim quando você vê que você está com um problema no dente. É horrível. E o dente, ele imagem, tem... né? Imagina. Também, imagem, vergonha. Mas ele fala muito sobre o processar. Você mastiga com os dentes, você... Então, assim, normalmente em sonho, quando fala assim de perder os dentes, ou o dente tá mole, alguma coisa assim, comece a entrar no contexto do sonho e perceber se Deus não está comunicando com você a respeito de algo que você precisa compreender mais, que você precisa mastigar, que você precisa digerir melhor. E além disso, também tem um significado que é assim, os dentes, e assim, sempre vá na Bíblia. Bíblia é o teu primeiro dicionário de simbologias, que é o melhor. Não achou? Começa a ver no teu dia a dia. O que significa isso para mim? Aí, os dentes, eles também seguram a língua. Eles têm essa ótima função, né? Eles contêm
a língua, não é verdade? Deus colocou aqui a língua e os dentinhos aqui, eles não são só para você comer, mas eles também seguram a nossa língua. Então, dentro do contexto do sonho, não pegue só assim, eu sonhei que o dente caiu, mas o que mais que aconteceu? Tenta lembrar o que que é. Então, dente, comece, da próxima vez que você sonhar sobre isso, comece a tentar entender. E lógico que também, estar sem dente, vem a questão da vergonha. Né? De como que eu vou me apresentar, como eu vou falar. Então ele diz também do falar, fala da linguagem, fala da boca, né? Então tudo que falar da boca em sonhos, comece a trazer uma referência, vai acabar, trazer uma referência para o falar. Que mais? Você quer? Vamos responder perguntas? Vamos lá. Vamos Quantos ver o que minutos mais a gente tem? Você que eu acho que vai. A gente tem só 2. Ah, não, mas a gente começou depois de novo. Talvez a gente tenha mais alguns. Vamos lá, Dani juntou tudo numa postinha. Verdade. Mas é lindo, né? Porque é tão interessante, porque né, nessa questão de dente, tem muito também, né? Pra tu ver, né? Como cada caso é um caso. Né, de muitas coisas com o sentimento de autorrejeição, né, da questão de, nossa, que vão pensar de mim, estão olhando para mim, da vergonha, do medo, da exposição, né, você está num lugar importante, né, a nudez, né, porque aquela coisa, não posso falar, meu Deus, se descobrir que eu não tenho dente. Então é tão interessante porque literalmente, eu acredito, a gente tem que pedir para Deus Pai. Deus Pai, que informação o Senhor quer me dar sobre isso? Mas é interessante porque tem cores, tem sinais, que tudo também tem uma simbologia. Tem número, tem cor, tem tudo. É um panorama inteiro, é um contexto inteiro. Que mais? Gente, tem mais alguma coisa? Vamos ver se tem mais perguntas. Vamos lá. Significados, a live vai amanhã. Por enquanto ainda não tem aqui. Você está vendo, quer alguma? Tem alguma pergunta? Vamos ver. Quem tiver pergunta sobre... Sonhei que meu marido estava me traindo. Será que esse medo é meu subconsciente? Tudo pode ser. É que tá interessante, né? Tudo pode ser, né? Se a gente Olha que contundente. Sem a gente fazer uma análise, né? Porque já teve pessoas, não vou dizer, sim, teu marido tá te traindo. Não vou falar isso. Mas tudo pode ser, gente, né? Pode sim muitos medos. Gente, eu já tive amigas, né? Que elas, com a gente não acontece. Mas elas sonham, e elas sonham mal do marido, e elas acordam brava com o marido, gente. O marido, mas eu não fiz nada. Sim, batendo na pessoa. Olha só que lindo. Você! Né? Então, é tão interessante, gente, porque eu acredito que pode ser manifestações dos nossos medos, né? E cuidados de tudo. Por isso que eu acredito, a gente não pode, principalmente, né, responder uma pergunta assim, o que eu faço? A gente não pode colocar numa caixinha, cada caso é um caso, né? Mas realmente, a gente, né, para essa pessoa que pergunta a Deus Pai, que informação que o Senhor quer me dar sobre isso? Né? E ele vai dizer, isso é um medo, ou, ei, presta no seu modo, você pode estar se auto-sabotando o teu casamento. Então, é incrível porque ele nos responde muito bem. Sim, tem muita gente perguntando sobre mar, rio, água. Assim, também dentro de um contexto, normalmente o fluir, as águas onde você vai mergulhar, as águas que começam lá nos artelhos e vão subindo para os joelhos e vão subindo. Normalmente água diz respeito ao Espírito Santo, diz respeito ao ao teu relacionamento com Deus também. A chuva, se você for... Gente, vai na palavra e coloca lá, chuva, águas sujas. A água suja, normalmente, é mais fácil de você interpretar, porque está vindo aquilo que a chuva trouxe, né? Que não é bom, aquilo que está lavando, e sai com a água, então a água ficou suja. Né? Então, não tem normalmente uma conotação muito boa, mas aquilo é uma informação boa, apesar de ter uma boa informação. Né? Esses dias eu sonhei, eu estava numa piscina suja. Porque às vezes você tá vendo, eu tive sonhos que eu estava no mar, e assim, as pessoas se afogavam, eu tinha que salvar as pessoas, e por mais que eu estava naquele mar, eu não me afogava, mas eu sabia que o mar era perigoso.
Era interessante porque eu sabia que aquele mar era perigoso, eu tinha que salvar as pessoas, mas aquele mar, eu sabia que de certa forma eu estava segura. Eu digo, Deus, o que que é isso? E Deus literalmente, ele me mostrou literalmente o mar como sendo circunstâncias, nesse sonho no meu, né? Como sendo circunstâncias, e Deus me mostrando, eu te coloquei aqui, e agora você precisa fazer isso. E isso deu respeito ao meu ministério, né? A coisas que Deus estava falando sobre a minha vida, sinalizando coisas que eu devia fazer. Então é interessante porque quando Deus vai falando com a gente, ele falou em sonho, mas ele é como se fosse várias facetas de Deus e uma coisa vai testificando a outra, né? Então, né, se a pessoa chega, Dani, eu sonhei com você. Ai, Deus, nossa, faz sonhei que estava grávida. Faz sentido isso, né? Porque Deus já está falando isso na minha vida. Porque isso que é interessante, né? Porque como a profecia, tudo a gente deve, né? A gente deve analisar, né? Julga a profecia, não é para julgar o profeta, mas é para julgar a profecia, né? Então, a gente precisa prestar atenção. Por isso que, se é sobre você, presta atenção, vê que sentimento vem, vê quais são, vê o que está vindo à tona, né? Porque o Espírito Santo ama revelar no nosso coração, né? E sabe o que eu acho legal, Kézia? Que nem assim, nesse teu sonho, primeiro você recebeu uma revelação de Deus sobre aquilo que ele estava mostrando para você. Daqui a pouco você para e pensa assim, mas eu tô no mar tem peixe, né? O que é essa pescaria? O que são os peixes? Né? E Deus vai te trazendo cada vez mais uma informação. Quando você sonha de novo, aquilo ali para você já fala, opa, peraí, eu já tô entendendo meu padrão de sonho. É mais ou menos assim. Que nem na live passada eu falei que apareceu um juiz bem conhecido, famoso no meu sonho. E que se fosse um tempo atrás, eu ia achar que ou eu tô apaixonada por ele, ou eu assisti no jornal, coisas assim. Mas como eu já estava trabalhando isso na minha vida, eu falei, opa, eu sei quem é o meu juiz. Eu sei quem que é o juiz que está nesse ônibus aí comigo. Quem que é esse juiz que vai na minha frente, sabe? Então, isso é muito legal. Você começar a crescer e entender os padrões e como Deus fala com você. Porque às vezes, muito legal. Muitas vezes, né? Não sei se teve pessoas que comentaram aqui. Comigo já aconteceu de eu voltar no mesmo lugar. E eu já tenho, às vezes, um lugar que eu vou quando eu sonho. E aquele lugar parece que ele já existe. Né? Então, eu tenho vários endereços. O meu endereço, eu sei a rua, certinho onde eu vou. Então, hoje eu fui em tal lugar. Então, eu acredito que tem sinais, né? Eu acredito que muitas vezes pode ser porões da nossa alma, que a gente está andando lá dentro. Porões da alma. Isso é lindo, gente, sabe? Porque se realmente isso aqui vindo à tona, eu acredito que a gente pode ver quais são os porões da nossa alma, o que o Espírito Santo está querendo me mostrar, que informação ele quer me dar. Porque o propósito de tudo que Deus faz na nossa vida, se eu tenho a revelação que é me aproximar de Deus, eu vou ver que muitas vezes no meu sonho, se eu acordo assustada, opa, quais são as mentiras muitas vezes que eu tô acreditando? Porque, gente, se isso que tá subindo do inconsciente na nossa vida, é uma oportunidade para a gente literalmente ver. Porque, gente, Deus não fala com a gente por um acaso. Deus não sinaliza as coisas por um acaso. O nosso propósito é sempre a nossa conexão com Deus e o nosso relacionamento com Deus. É uma revelação divina dele. É a gente saber, ok, Deus, não é apenas informações, interpretações, mas essa revelação que ele quer dar ao meu coração. Porque isso é uma maturidade que a gente cresce. Isso é algo que a gente pode literalmente trabalhar, né? Nos Estados Unidos tem muito, né? Eu vejo essas palavras porões, porque agora, né? Eu tenho amigos nos Estados Unidos, por causa do corona, eles têm comida, gente, para dias já, embaixo dos porão. E é tão interessante porque um dos nossos amigos, eles tiveram que limpar tudo, que estava uma bagunça, para eles estocarem coisa lá dentro. E isso me faz pensar como que o nosso inconsciente, né? Todo mundo está assistindo nossa live, acho que está quase acabando, mas tudo como Deus fala conosco, né? Se ele espera você dormir para que ele revele para você
Use isso para dizer, ok, Deus, o que o Senhor quer limpar, o que o Senhor quer trabalhar, que sinais que o Senhor quer me dizer, porque eu tenho oportunidade de mudar destinos, né? Eu tenho Amém. oportunidade de que Deus quer falar comigo e Ele tem um destino perfeito. O que que Ele quer limpar para que eu possa ajustar o meu volante e conseguir ir para a Assumir a direção? direção. Quais são os Amém. sinais? E Ele está acionando a Amém. direção com todos esses sinais que Ele me dá, para que eu atinja o alvo e eu não venha me perder. Amém. Nós temos 25 segundos. Eu quero aproveitar a Kézia para abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Ai, Deus, será que a gente consegue? Vamos. Deus abençoe Você em quer... nome de Jesus. Deus, liberamos Amém. sonhos, liberamos que o Senhor Amém. esteja falando, ministrando os nossos corações, Amém. limpando as nossas Amém. vidas, ter conexão contigo, andar contigo. Oi, gente, eu voltei porque a gente não conseguiu terminar direito a live. A gente acabou muito rápido. Quem quiser voltar, a gente pode fazer um minutinho final. Quem quer voltar? Já temos 20, 34. Alguém quer voltar para a gente terminar? A Kézia já foi, mas eu quero dizer para você que está aí ainda, que eu quero finalizar, que a gente não finalizou. Quero abençoar a sua vida de sonhos. Quero que a partir de hoje você comece a prestar atenção naquilo que Deus está trazendo para você e que seja bênção na tua vida de sonhos, o teu relacionamento com o Pai vai começar a ser ativado, que você possa nesse tempo receber mais do Senhor na sua vida. Quero agradecer a Kézia, quero agradecer a cada um que esteve aí. Eu não consegui responder muitas perguntas sobre os sonhos, mas eu quero dizer para vocês que nas próximas lives a gente vai conseguir trazer mais algumas informações. Vocês vão começar a... Essa live realmente não foi nada planejado, mas realmente foi aquilo que estava no coração do Senhor e Ele trouxe essa questão dos sentimentos. Então começa a trazer isso para o Senhor. Quero abençoar a tua vida, que você consiga ter mais entendimento, discernimento sobre aquilo que acontece na sua casa, sobre os seus filhos. Essa cultura de sonhos a gente quer realmente trazer à tona para que vocês possam receber cada vez mais. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau, Gi. Gente, eu voltei só para dar tchau, porque cortou a live e eu queria dar um tchau para vocês. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradecer a Kézia, um super beijo e até a próxima. Continuem recebendo as quarentenas, as lives das borboletas. As meninas estão preparando várias lives com conteúdos super interessantes, cada uma trazendo aquilo que Deus tem falado no seu coração e tá sendo muito bom. Um beijo e Deus abençoe vocês. Tchau, meninas!